Oi, meninas. Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Eu também estou muito bem, graças a Deus. E hoje aqui a gente está aqui mais um dia. Hoje é sexta-feira, é o resumão da semana, né? A gente dá uma pincelada em tudo aquilo que rolou aí. Eu trago para vocês da minha semana. E hoje eu vou falar de hoje, porque também resume tudo que aconteceu na semana. Que foi uma situação que hoje eu estava na aula cedinho, e o Joaquim falou a respeito dos vídeos aqui, a gente, né, estava conversando, e a questão do né, esse vício de linguagem, né? Eu falo muito né, sabe, né? Esses vícios de linguagem. Que eu fui ver os vídeos, né? E quando eu me assisto hoje em dia eu gosto. Antes eu não gostava de ouvir a minha voz, eu não gostava de me ver no vídeo, eu me achava um bicho estranho, assim. Mas hoje em dia não, hoje em dia eu tenho prazer de me ouvir, de me ver. Eu chego a me emocionar, né? Porque quando quando eu me vejo falando, porque eu falo, gente, né? Eu sei o que eu vou falar, que é o que aconteceu ali no dia, eu assento e a boca vai assim. É gostoso. E como é bom a gente se admirar. Só que realmente tem esse vício de linguagem e torna a comunicação chata. Você tá ouvindo, é um tema bacana, é legal o que eu trago, porém fica chato de ouvir. Então isso é uma insegurança. Eu percebi que é uma insegurança. É como se eu estivesse aqui num palco e tivesse uma plateia enorme me vendo. Então eu falo e fico insegura, né? Não sei o que lá, né? Tipo assim, tá certo? É isso mesmo? Vocês concordam? Ai, será que eu falei merda? Né? Tá tudo certo? Então é uma insegurança. E essa insegurança se apresentou essa semana várias vezes, até no momento que eu tô sozinha, porque aqui eu tô sozinha, eu tô gravando esse vídeo. Não tem ninguém aqui me assistindo. Antes era live, agora nem é. Eu tô fazendo um vídeo. Então, eu vi essa semana como eu não ficava em paz. Eu tô aqui na minha casa, eu já fiz todas as minhas tarefas, já fiz o que tinha de fazer e tô sempre ali na preocupação. Tem que fazer, ainda tem que fazer assim. Eu não posso me dar folga, eu não posso sentar ali e ficar de boa, eu não posso sentar no meio da tarde e assistir uma série em paz. Eu até faço, mas nunca tá aquela paz gostosa. E ontem eu me coloquei nessa paz gostosa e eu passei uma tarde muito boa. E tinha acontecido um fato mais cedo, eu tive que levar uma senhorinha no posto. Foi muito rápido, foi coisa de meia hora, eu fui e voltei. E como eu dirigi mal. Por quê? Eu tava me pressionando, preocupada com a opinião da senhora, né? Dela achar que eu tava dirigindo mal e dirigi pessimamente. Então eu percebi que quando a gente sai do nosso estado de paz e se pressiona para fazer bonito pro mundo, a gente só faz merda. E a gente sai desse estado gostosinho de paz. Essa insegurança, essa preocupação com o outro, que a gente só é seguro quando a gente esquece o mundo e vive para Deus. E se eu estava sentindo essa insegurança, é porque eu ainda estava nessa configuração, na preocupação com o mundo, com o que o outro vai pensar. E, gente, a gente não é importante para ninguém. E daí, se ela pensar que eu dirijo mal? Eu sei que eu dirijo bem. Tem certas coisas que eu não sei fazer e eu reconheço. Eu não sei fazer baliza, uma manobra muito diferente. Eu não sei para que lado que eu tenho que virar o volante, eu arrumo uma confusão. Mas, assim, no geral, vou e volto numa boa, tranquila. Não deixo o carro morrer, eu sei fazer controle de embreagem, sabe? O básico que funciona. Então, eu faço o básico bem feito. E eu sei disso. Então, assim, a preocupação foi tão grande em arrasar que eu fiz merda, eu dirigi mal mesmo. Fui e voltei a dirigir mal. Aí, quando, na volta, que já tava só eu vim muito bem. Então, assim, tá na hora de jogar essa plateia no lixo. Porque quem me coloca na pressão e quem me coloca na paz sou eu. A vida não pressiona a gente. A vida, ela motiva a gente, ela incentiva a gente
aí sempre pro nosso melhor. Sabe o milho para virar pipoca? Ele tem que esquentar, e essa é a motivação da vida para ele, pum, virar pipoca. Mas não é uma pressão, ele não tá te botando pressão, tá te motivando, tá te incentivando. Quem bota pressão na vida, ai, vai, nossa, eu tenho que arrasar, ai, eu tenho que fazer, ai, sabe, né? Quem faz isso é a gente. Então, assim, a única pessoa responsável pela sua paz é você. Não vem com essa história de que o fulano, o ciclano tira a sua paz. Não, é você que tá preocupada em agradar o fulano, né, em arrasar, você está preocupada com o que ele vai pensar, com o que ele vai achar, aí você não fica em paz. Mas a responsável é você. Quem se pressiona é você. Não tem ninguém está preocupado. Às vezes você está ali fazendo seu cocô e você não está em paz cagando, porque tem uma plateia, você tem que dar satisfação. Na hora que você terminar, você tem que fazer isso. Gente, que loucura! Eu percebi isso. Eu acordo cedo, eu acordo no cu da manhã para fazer as minhas coisas, para ficar com Deus, para fazer minha atividade física sossegada, justamente para isso, para naquele primeiro horário eu desfrutar total e fazer o meu treino sossegada, que esse horário tá todo mundo dormindo. E mesmo assim, eu percebi que eu tava fazendo na correria. Para que eu tava fazendo na correria? Se eu me organizei, eu tive esse cuidado de organizar para ter esse tempo mesmo ali focado. Porque eu sei, para dar resultado no treino, a gente precisa prestar atenção no músculo, a gente precisa sentir até tremer, até doer. Não é? É 12 repetições, tá, mas às vezes 12 não deu ainda aquela tremida na perna. Então tem que fazer mais. E eu tava fazendo só o básico, quase junto com a professora. Fazia só aquilo ali e tá bom. Mas não é assim. Eu que tenho que sentir, fiz tanto, eu preciso fazer além. O corpo tá pedindo pra fazer mais, eu não tava atendendo ao meu corpo. Eu tava indo só até ali pra acabar logo com isso. E essa coisa de eu ter que fazer pra acabar logo com isso é uma bosta também. Isso é uma ansiedade besta. Por que eu tenho que acabar logo? Meu exercício, se tá todo o meu dia assim, tá, pode acontecer algum imprevisto e tal, mas isso daí às vezes pode acontecer, mas no geral, no dia a dia, é assim, é bem tranquilo de manhã, né? Gente, olha como que a gente cria coisa para se pressionar, para se chatear, para se incomodar. Como a gente se incomoda, como a gente é chato com a gente mesma, a gente não se dá paz. Aí depois a gente fala que é a vida, que é o outro, que é Deus. É você mesmo, é a gente mesmo. E eu percebi isso, graças a Deus. Então agora, por isso que é bom a gente tomar consciência, que aí você tem a liberdade de fazer diferente. Aí hoje eu fiz um treinão, bem focadão, bem sentindo mesmo doer. Ontem também eu fiz um treino de braço para doer mesmo. Foi a questão de dirigir mal, foi ontem. Hoje eu vou ter a oportunidade de ir lá de novo. Que amanhã eu venho aqui contar para vocês como que foi, como que, né, se eu realmente não quis fazer. Porque pode perceber, quando você quer fazer tudo bonitinho, tudo direitinho, você faz tudo cagado. Você esquece, você gagueja, né? Sabe assim? Então, gente, tá na hora da gente largar o mundo, ninguém tá preocupado. Pressiona pra você ver, você vai fazer tudo errado, uma coisa que você é expert em fazer, uma coisa que você, nossa, anos e anos você faz. Preocupou com o que o outro vai achar, você quer arrasar, vai ser uma merda. Então, assim, é a questão do dirigir, né? Você pega, você sabe dirigir, você sabe o que você sabe, o que você faz? Você pega, você entra dentro do carro, você senta, você vai. Você não fica pensando o que você tem que fazer. Começa a pensar no que você tem que fazer. Você começa a errar, você começa a arranhar a marcha. Às vezes você esquece de baixar o freio de mão direito. Você começa a fazer tudo cagado, que foi o que aconteceu ontem. E aí eu percebi isso, eu cheguei em casa e falei, ai, nossa, que besteira, né? E soltei. E fiquei uma tarde gostosinha. Eu já me peguei preocupada porque eu tava de tarde assistindo série. Mas eu tô na minha casa, eu tenho esse privilégio de às 3 horas da tarde eu poder assistir uma série.
Então, assim, desfrutar do que a gente tem em paz. Eu posso fazer isso. Por que eu não posso fazer isso? Eu posso. Se tem realmente outras pessoas que nesse horário tem que estar trabalhando, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, é a realidade delas. O que eu tenho com isso? Por que eu tenho que me fuder porque o outro tá se fudendo? Por que eu não posso estar em paz fazendo as minhas coisas? É mérito. Se eu posso ter essa rotina mais tranquila, né? Eu tô em casa, eu trabalho em casa. Se eu tenho isso, é mérito. Foi uma construção. Eu já me fudi muito aí pra trás pra poder ter chegado aqui. Então é pra mim desfrutar em paz, tranquila. Tá na hora também da gente parar de se comparar com a vida do fulano, com o cicrano. Foda-se. Eu vou desfrutar do que eu tenho, vou desfrutar muito bem, muito na paz. Porque só eu posso me colocar na paz. Não tem como. Só eu, não tem situação tal, situação não sei o que, fulano. Não, é você que se coloca na paz ou na pressão. E muitas vezes não tem nada acontecendo, é simplesmente você aí na sua fantasia. Você se coloca, né? Você coloca aí a sua atenção nisso, daquilo. Quando você vê, você tá toda turbulenta ali, sendo que não tá acontecendo nada. Nada, nada, nada. E mesmo que tenha uma pessoa aí na sua frente falando um monte, não sei o que, quem vai sair da paz, quem vai escolher sair da paz ou não é você. Ninguém tem a capacidade de tirar a tua paz, de tirar a sua tranquilidade, de te pressionar. Quem faz isso com você é você. Presta atenção que vocês vão ver. Presta atenção que vocês vão ver. E que bom que eu pude enxergar. Como é bom enxergar as coisas, que aí a gente tem a oportunidade de fazer diferente. E repetir, e repetir, e repetir. Porque até hoje o que eu fiz? Repetir o quê? A pressão. Então agora que eu vi, que eu me pressiono, que eu tenho ali, né, aquele público enorme andando comigo aonde eu vou, seja até na hora de cagar. Então agora eu percebi isso, eu vou fazer diferente. A hora que eu ver que eu tô fazendo, o que eu faço? Não, vou ficar em paz. Que isso, não tem ninguém aqui. E vai fazendo isso até isso se tornar uma coisa natural, igual dirigir. Você aprende, depois você simplesmente entra no carro e você não fica pensando, você só vai. Isso é com tudo na vida, né? A gente vai colocando no todo dia, no todo dia, no todo dia. Uma hora aquilo ali é assim, já é. Né? Você faz assim, você nem vê que você fez. Então é isso, meninas. É isso que eu queria trazer pra vocês. Que tá na hora da gente parar de se pressionar, parar com essa besteira, porque não tem nada, não tá acontecendo nada. Quem fica fazendo essa viagem na maionese é a gente mesmo. E é isso. Então, são as suas escolhas. Então, faça as melhores escolhas, porque não tem nada melhor do que você tomar um café com gosto, em paz. Não tem nada melhor do que você comer uma comida em paz, você ficar ali assistindo sua televisão em paz. Eu tô aqui, tô fazendo o que eu gosto, fazer o que eu gosto em paz, saboreando. Eu tô sentindo tesão de estar aqui, eu tô até molhadinha, porque eu gosto de falar. Tô fazendo o que eu gosto, tô fazendo pra Deus. Então tá na hora de realmente a gente escolher fazer pra Deus e soltar o mundo. Ninguém tá preocupado com a gente. Ninguém tá nem aí. E daí, se alguém te criticar, se alguém te elogiar, falar qualquer coisa, isso não vai mudar nada na sua vida. Não vai mudar nada. Quem tem que reconhecer é você. Quem tem que enxergar aquilo que você tem, né? Público. Então, assim, é colocar no todo dia. E aí, tudo aquilo que a gente faz todo dia, a gente fica, ó. Quando você vê, você já tá fazendo que você nem percebe mais. E é isso. Tá na hora da gente se voltar realmente para Deus e fazer tudo, gente. Tudo para Ele. Esquecer o outro. A opinião do outro não vai mudar nada aí. A não ser que você escolha se pressionar porque o outro falou isso. Aí é você querendo. Agora o outro, ele não tem poder nenhum sobre você. É você que dá o poder. Tá certo? Então é isso, gente. Foi muito bom. E agora a questão do né. Que bom que eu percebi isso, né? Essa insegurança. E obrigada, Joaquim. Obrigada mesmo por esse toque. Mexeu muito comigo. E é isso, gente. É colocar. E na hora que eu perceber que eu vou falar, aí eu vou trocando assim por outras palavras. Enfim. A gente vai colocar. Eu tô nesse trabalho.
E eu tô lendo, tô pegando mais livros para eu ler, então eu vou ter mais palavras para substituir aí o né, o sabe. E aí vai ficando uma comunicação melhor, vai ficando uma comunicação mais direta, mais clara, mais gostosa de ouvir. E assim a gente vai fluindo, como um rio. A gente tem que ir fluindo. E antes desse vídeo, eu tinha gravado um outro, falando do mesmo tema. Porém, a hora que eu fui colocar ele para baixar no Instagram, ele se perdeu. E aí, o que eu fiz? Eu falei, eu não vou ficar indignada. Tá bom, é porque não era para ser assim. Eu talvez ainda estava na pressão. Então, quer saber, eu vou ficar bem relaxadinha, sentir todo o prazer de ser eu, de falar, de estar aqui fazendo para Deus e vou refazer com muito amor, com muito carinho. E foi isso que eu fiz, tá bom? Então é isso, meninas. Que vocês tenham um excelente final de semana, tá bom? Um beijão para vocês e até segunda-feira. Tchau!